O ano é aproximadamente 493 a.C. O sol nasce sobre um império que nenhum ser humano jamais viu igual. O rei Assuero, conhecido pela história como Xerxes I, governa 127 províncias. Do lado de cá, a Índia. Do lado de lá, a Etiópia. Entre eles, tudo: montanhas, desertos, rios, cidades, povos e línguas. O maior império que o mundo já viu. E no coração desse império, na magnífica cidade de Suzã, fica o Palácio Real. Colunas de mármores, cortinas de linho e púrpura, leitos de ouro e prata, mosaicos de pedras preciosas no chão. Um lugar de poder absoluto. É nesse mundo que você vai viver uma história que mudará o destino de todo um povo. Você é Esté, mas antes de chegar ao palácio, antes de usar a coroa, você precisa entender de onde veio. Você perdeu seus pais quando ainda era muito pequena. Não há memória vívida delas, apenas uma saudade difusa, como a lembrança de um perfume que some antes que você consiga identificar. Mas você não ficou sozinha. Seu primo Mordecai te acolheu como filha. Ele é um homem justo da tribo de Benjamim, descendente de Quis, a mesma linhagem do rei Saul. Ele trabalha como porteiro no palácio do rei. Todos os dias ele se senta entre os servos do rei, observando, ouvindo e aprendendo. E todos os dias, quando volta para casa, ele cuida de você. Seu nome em hebraico é Hadassa, murta, uma palavra simples, perfumada, que cresce mesmo em solos difíceis. Mas entre os persas você é conhecida como Esté, possivelmente vindo de estrela. 2 nomes, 2 mundos, uma identidade que por enquanto você guarda em segredo. No terceiro ano do reinado de Assuero, o rei deu um banquete. Não qualquer banquete, 180 dias de festas para os príncipes e governadores de todo o império, e depois mais 7 dias de banquete para todos os habitantes de Suzã. No sétimo dia, quando o coração do rei estava alegre com o vinho, ele mandou chamar a rainha Vasti para que viesse exibir sua beleza diante dos convidados. Ela era dita a mais bela mulher do reino, mas Vasti se recusou a vir. O rei ficou furioso. Seus conselheiros ficaram alarmados. A desobediência de uma rainha poderia virar exemplo para todo o povo. Assim, o decreto foi emitido. Vasti seria disposta. Seu título de rainha seria dado para outra mulher melhor do que ela. E uma vaga se abriu. Uma vaga que ninguém ainda sabe, mas ela foi aberta para você. O decreto assim foi enviado em todas as províncias. E lá em Suzã, os oficiais do rei foram buscar jovens para o palácio. Mordecai te chamou. Olhou para você com aqueles olhos que misturavam amor paternal e algo que ele talvez não conseguia explicar naquele momento, mas talvez fosse fé. Ele disse: Você vai ao palácio, Esté, mas não revele a sua origem. Não diga que é judia. E assim você obedeceu a Mordecai. Quando você entra no palácio, algo acontece que você não esperava. Hegai, o eunuco, que era encarregado das mulheres, te olha. Algo em você, talvez a sua postura, a sua forma de entrar naquele lugar imenso sem se assustar, o impressiona. E ele te dá 7 criadas escolhidas. Te coloca no melhor aposento. Te trata com fervor especial, desde o primeiro dia. Você não pediu isso, você simplesmente era quem você era. Por 12 meses você se prepara. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfume e cosméticos. Cada jovem pode pedir o que quiser para levar consigo quando for ao rei. Algumas pedem joias, outras pedem roupas caras, outras pedem acessórios para impressionar. Quando chega a sua vez, você pergunta: o que ele acha que você deveria levar? Você não decide por vaidade ou impulso. Você pede conselho. Você ouve. E Hegai, que já viu dezenas de mulheres passarem por ali, te diz o que levar. Você vai ao rei com exatamente o que Hegai sugeriu. Nada mais, nada menos. É a noite que você vai ao rei Assuero. Assuero te vê, e algo acontece nele que não havia acontecido com as outras. A Bíblia registra com simplicidade o que foi um momento extraordinário.
O rei amou a Esté mais do que todas as outras mulheres. Ele colocou a coroa real na sua cabeça. Você é a rainha da Pérsia. O rei dá um grande banquete em sua honra, o banquete de Esté. Concede descanso às províncias, distribui presentes com a generosidade de um homem apaixonado. Todo dia, Mordecai passa em frente ao pátio do palácio para saber como você está. Ele não pode te ver, mas ele verifica, todo dia. Aquele homem que te criou não te esqueceu. Mordecai, sentado no portão, ouve algo que não deveria ouvir. Dois porteiros, Bigtã e Teres, estão tramando matar o rei Assuero. Seja por rancor, seja por ambição, eles querem o rei morto. Mordecai descobre a conspiração e imediatamente manda avisar você, a rainha. Você leva a informação ao rei em nome de Mordecai. Uma investigação é feita, os dois conspiradores são encontrados, culpados e pendurados no madeiro. O caso é registrado nos anais do reino, na presença do rei. A lealdade de Mordecai fica documentada, mas por alguma razão que a Bíblia não explica, Mordecai não recebe nenhuma recompensa naquele momento, apenas um registro num livro. O rei Assuero engrandeceu Amã e colocou acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que ficavam no portão se curvavam e se prostravam diante de Amã, porque assim o rei havia ordenado. Todos menos um. Mordecai não se curvava, não se prostrava. Quando Amã percebeu que Mordecai não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou cheio de furor. Mas matar Mordecai lhe parecia pouco. Alguém lhe contou que Mordecai era judeu. Então Amã teve uma ideia monstruosa. Por que matar um homem quando se pode eliminar o povo inteiro? Amã decidiu destruir todos os judeus do império de Assuero, todos os que fossem do povo de Mordecai. Amã jogou por a sorte para determinar o dia e o mês perfeito para executar seu plano. O resultado apontou para o 13º dia do mês de Adar. Ele foi ao rei com palavras escolhidas e disse: há um povo espalhado cujos costumes são diferentes do teu, e eles não guardam as leis do rei. Se ao rei parecer bem, ordene que sejam destruídos. O rei concordou, ele tirou o anel do seu dedo, o anel com o selo real, e entregou a Amã. Amã saiu do palácio com o poder de assinar a morte de um povo inteiro. O decreto foi escrito em nome do rei, selado com o anel real e enviado para todas as províncias. No 13º dia do mês de Adar, todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres seriam exterminados e seus bens saqueados. Em Suzã, o decreto chegou e a cidade ficou perturbada. Quando Mordecai soube de tudo o que havia acontecido, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas. Saiu pela cidade, soltando um grande e amargo clamor. Em cada província onde o decreto chegava, havia grande luto entre os judeus, jejum, choro e lamentação. Uma das criadas de Esté veio te avisar que Mordecai estava assim. Você ficou angustiada, mandou roupas para ele vestir, para que tirasse o pano de saco. Ele não as aceitou. Então você mandou Ataque, para falar com Mordecai e saber o que estava acontecendo. Mordecai contou tudo, o plano de Amã, e pediu que você fosse ao rei para suplicar por seu povo. Ataque voltou e te contou, e você ficou imóvel, processando o peso daquelas palavras. A lei do palácio era: qualquer pessoa, homem ou mulher, que chegasse ao rei no pátio interior sem ser convocada seria condenada à morte. A única exceção era se o rei estendesse o seu cetro dourado. Já fazia 30 dias desde a última vez que o rei havia te chamado. Você manda Ataque de volta a Mordecai com a mensagem. Você explicou a lei. 30 dias sem ser chamada. O perigo é real. Mordecai te mandou de volta uma das respostas mais poderosas que qualquer ser humano já deu a outro. Se ficares completamente calada neste tempo, socorro e livramento surgirão para os judeus de outro lugar, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à posição de rainha? Para um momento como este. Você ficou parada com essas palavras. Elas desceram por dentro de você como água fria e quente ao mesmo tempo. Toda a sua vida,
A vida com Mordecai, a entrada no palácio, a escolha do rei, a coroa, tudo aquilo não era acidente. Você não foi convocada ao trono por beleza. Você foi colocada lá por propósito. E nesse momento você tomou uma decisão. Você disse: se eu perecer, perecerei. 5 palavras que definem quem você é. Se eu perecer, perecerei. Você não está sendo imprudente. Isso é coragem. Você está decidindo agir apesar do medo. No segundo banquete você fala: se encontrei graças aos olhos do rei, e se o rei parecer bem, seja-me dada a minha vida como meu pedido e o meu povo como a minha petição. O rei se endireitou e disse: seu povo? Esté diz: porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei ficou tenso. Quem é esse homem? Onde está aquele que se atreveu a fazer isso? Você olha diretamente para Amã. O adversário e inimigo é este mau Amã. Amã ficou aterrorizado diante do rei e diante da rainha. O rei se levantou furioso e saiu para o jardim. Amã ficou para implorar pela vida, porque viu que o mal já estava determinado contra ele pela parte do rei. Quando o rei voltou do jardim, Amã havia caído sobre o leito onde estava Esté. O rei gritou: vai também violentar a rainha em minha presença, em minha própria casa? As palavras do rei mal haviam saído quando os servos cobriram o rosto de Amã. Um dos eunucos informou a ele sobre o madeiro que Amã havia construído para Mordecai. O rei ordenou: enforquem ele. E enforcaram Amã no madeiro que ele havia preparado para Mordecai. E a fúria do rei se apaziguou. Naquele mesmo dia, Mordecai entrou perante o rei, porque você havia revelado quem ele era para você. O rei retirou o anel que havia recuperado de Amã e o deu a Mordecai. Mas havia um problema que ainda não estava resolvido. O primeiro decreto para o extermínio dos judeus ainda estava em vigor. Você voltou ao rei. Desta vez ele estendeu o cetro de ouro antes mesmo que você se aproximasse completamente. E você se prostrou aos pés do rei e chorou, pedindo que ele anulasse o mal de Amã. O rei disse: escrevam o que lhes parecer bem em nome do rei a favor dos judeus, e selai com o anel do rei. Um segundo decreto foi escrito, em todas as línguas do império, enviado pelos cavaleiros mais rápidos do reino, montado em cavalos de raças criados pelo correio real. O decreto autorizava os judeus de cada cidade a se reunirem e se defenderem, a destruir, matar e aniquilar qualquer povo ou província armada que o atacasse. Em Suzã, quando o decreto foi proclamado, a cidade gritou de alegria. Os judeus tiveram uma luz de alegria, exultação e glória. No 13º dia do mês de Adar, algo completamente diferente aconteceu. Os judeus se reuniram em suas cidades por todo o império. Os judeus feriram a todos os seus inimigos com a espada, matança e destruição. Somente em Suzã 500 homens foram mortos. Você pediu ao rei mais um dia para Suzã, e o rei concedeu. Mais 300 inimigos foram mortos no segundo dia, e os 10 filhos de Amã foram pendurados no madeiro. No 14º e no 15º dia, houve descanso. Mordecai escreveu sobre esses eventos e mandou cartas a todos os judeus de todas as províncias, perto e longe, para que guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, como dia de festa e alegria. E você, rainha Esté, confirmou a sua autoridade e o decreto de Purim. Você escreveu uma segunda carta junto com Mordecai, para estabelecer esses dias de Purim, e tudo o que havia acontecido com o jejum e clamor. Essa é a última ação registrada de Esté na Bíblia. Não uma batalha, não um discurso, mas um ato de memória, garantindo que gerações futuras saberiam o que Deus fez através de uma mulher corajosa em um palácio persa. Mas o legado de Esté não está nas linhas finais deste livro. Está em algo muito maior. Esté foi órfã, judia no império estrangeiro, mulher numa cultura onde as mulheres não têm poder, e mesmo assim, ela foi a pessoa que Deus usou para salvar um povo inteiro. E quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à posição de rainha?
Essa pergunta não foi feita apenas a Esté. Ela é feita a cada pessoa que, como você, se pergunta por que está e onde está, por que passou e pelo que passou. Talvez você também tenha chegado exatamente onde está para um momento como este. Bem, pessoal, essa foi a história de Esté. Para mais histórias de fé como essa, siga nosso canal.